Olha, nesse momento eu tenho um chamado urgente da Anabel Reis, nossa repórter, porque a Monique Medeiros, mãe de Henri Borel, acaba de se entregar à polícia. Nós estamos ao vivo, em frente à movimentação, acompanhando com a Anabel Reis, nossa repórter. Ô, Anabel, inclusive, aonde ela vai ficar presa? É nessa delegacia ou ela vai ser levada já para o presídio? Me conta. Bom dia. Olá, bom dia, Dudu, bom dia a todos. A gente está aqui em frente à delegacia de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, onde Monique Medeiros se entregou acompanhada de 3 advogados. Depois que o ministro Gilmar Mendes determinou que ela voltasse para a prisão preventiva. Então ela está agora na carceragem aqui da delegacia de Bangu, mas ela vai ser levada para o presídio de Benfica, que é a triagem aqui no Rio de Janeiro, para ser encaminhada para algum outro presídio. Antes dela ser posta em liberdade, né, no último julgamento, depois de uma manobra, para a gente explicar por que a Monique está solta, né? Era para ter um julgamento já, tribunal do júri, mas em uma manobra do ex-vereador e olha, a gente vê agora, acompanha, Dudu, a saída de Monique Medeiros. Ela sai agora da delegacia acompanhada de 3 policiais, ela utilizando máscara, e ela agora sai. Monique, por que você deixou seu filho naquela porta? Por favor. E aí, o policial aqui, Monique, fala pra gente um pouco, por que mesmo com mensagens da babá, você ainda deixou seu filho naquele apartamento com seu ex-companheiro? A Monique, a todo momento, mantém aí o silêncio. Ela é posta agora em uma viatura da Polícia Civil. Dessa viatura, ela vai ser levada para o presídio de Benfica, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, um trajeto longo da zona oeste para a zona norte. Ela está sendo levada por policiais civis, porque ela decidiu, junto com seus advogados, se entregar nessa delegacia depois que teve a decisão do ministro Gilmar Mendes para que ela continuasse cumprindo a prisão preventiva até o julgamento do caso. Lembrando que o menino Henri Borel perdeu a vida aos 4 anos em um apartamento na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Na época, é a Monique, que acaba de sair aqui da delegacia, e o Jairo, que era o companheiro dela. Agora os advogados aqui, vamos tentar falar com os advogados? Vamos ver se eles falam com a gente? Olá, tudo bem? Vocês falariam com a gente? Fala. Você pode falar com a gente está ao vivo? Se a gente desce, tudo bem. Vou dar a volta então para falar com você. O advogado vai descer aqui do carro para falar com a gente. É o Hugo, ele que acompanha o caso desde o início. A gente está ao vivo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essa entrega da Monique aqui na delegacia. Vamos posicionar aqui a defesa. Nós temos outras 2 advogadas. Opa, cuidado, a doutora Florência, a doutora Viviane. Pois não. A decisão dela se entregar novamente, essa decisão dela cumprir a prisão preventiva. A Monique vai fazer o que ela sempre fez, que é cumprir todas as determinações judiciais. Em nenhum momento a Monique deixou de cumprir nenhuma ordem judicial. Quando tomou conhecimento na data de ontem que teria um mandado de prisão, imediatamente realizamos contato com a autoridade policial, que fez o agendamento para a data de hoje. Havia um ofício destinado ao doutor delegado, que recebeu esse ofício e deu cumprimento prontamente ao mandado de prisão. Então a Monique cumpriu integralmente. Esclarecer que a Monique não esteve foragida em nenhum momento. Então, logo ela tomou conhecimento da expedição do mandado, como o doutor Hugo disse, e tem um protocolo a ser cumprido. Nós fizemos contato e nós estávamos aguardando o delegado para que ela pudesse se apresentar. Então, diferentemente do que alguns veículos noticiaram, em nenhum momento ela esteve foragida. Isso não aconteceu. Quero que você fale, por favor, das decisões que ele tomou, né? Ele pediu para que você tinha risco do presídio. Você já sabe para qual presídio que ela vai, qual era o pedido da defesa, que não foi aceito pelo ministro. É porque, na verdade, é o seguinte, nós estávamos aguardando ainda o ofício para sabermos para onde ela iria, mas nós fomos pegos de surpresa com esse restabelecimento da prisão, porque o que aconteceu na sessão plenária, na verdade, não foi uma revogação de prisão preventiva. A juíza presidente da sessão, ela
relaxou uma prisão ilegal. Então, são dois institutos diferentes. E quando nós queremos, e agora falando questões técnicas, sem adentrar no mérito, quando a gente quer discutir revogação de prisão preventiva, o instrumento correto não é reclamação constitucional, como aconteceu. Apesar disso, para nossa surpresa, foi revogado o relaxamento que a juíza presidente, que era a autoridade competente, até porque comparecemos lá para a realização do plenário, e quando a defesa do Correio opta por vontade deles em abandonar aquele plenário, a prisão da Monique passa a se tornar uma prisão ilegal, e a autoridade competente naquele momento era a juíza presidente, que era a doutora Elizabeth, que corretamente relaxou uma prisão que se tornou ilegal naquele momento. Então, nós ficamos surpresos porque, primeiro, o instrumento utilizado para discutir aquela prisão, restabelecimento, foi um instrumento que não é o comum, né, meu amigo? Além disso, tiveram um momento oportuno para juntar provas que deveriam ter juntado desde o início nessa reclamação constitucional, e, para nossa surpresa, a decisão da juíza foi cassada. Então, misturaram, na verdade, institutos diferentes. Essa foi uma das razões que nós... Doutora, agora, ele acha que é porque a questão de um delito ser muito grave e também pela questão, né, do local onde ela ia ser presa, que não seria, né, determinante, foram alguns dos motivos pelos quais ele revogaram, além da coação de testemunha. E aí eu queria que você falasse. Isso que eu falaria agora. Primeiro ponto, a prisão da Monique foi restabelecida com base em argumentação genérica, como eu disse, através de um instrumento errado. Não existe coação de testemunhas. E é importante que vocês estejam aqui para nos ouvir, doutor Hugo vai falar sobre isso também. A Monique não entrou em contato com nenhuma testemunha. As alegações que juntaram foram alegações inverídicas, e se nós pararmos para analisar de um ponto de vista lógico, a quem beneficiaria apagar aquelas mensagens? Porque a testemunha que se diz coagida era a babá, e as mensagens que tinha lá não foram trocadas com Monique, foram trocadas entre Tainá e seus familiares, falando sobre as agressões que Jairo perpetrava. Então, se alguém era beneficiário, não era Monique. Quem coagiu aquela testemunha? Jamais. E um ponto que vocês não noticiaram, e aproveito a oportunidade aqui, a babá Tainá e os seus familiares continuam empregados pelo Jairo. Então, como que a Monique, quem é a Monique diante do poder que Jairo tem? A Monique é uma professora, filha de uma outra professora aposentada. Como é que Monique poderia coagir a testemunha? O que nós já estamos fazendo, mostrar a verdade. A defesa faz o que sempre fez, quer dizer exclusivamente a verdade e a narrativa como isso de fato aconteceu. Monique foi vítima, tal como seu filho. Monique quer justiça, justiça por Henri. Ela quer que efetivamente o culpado pela morte do seu filho pague. E justiça, nesse caso, é a absolvição de Monique e condenação de Jairo. Isso a sociedade precisa entender de uma vez por todas. Doutor, a respeito da última decisão do ministro Gilmar Mendes, a defesa pode fazer algo mais? Sim, a defesa... Claro, nós já... Inclusive, Eric, nós já apresentamos esses embargos. Desde sábado, os embargos foram apresentados ao ministro Gilmar Mendes, que não apreciou até o presente momento. Desde sábado, por cerca de 17 horas, os embargos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e, apesar disso, o ministro sequer apreciou até o presente momento. Expediu ofício para o plantão do Tribunal de Justiça. Nós estamos ouvindo aí os advogados da Monique. Aliás, conseguimos flagrar com absoluta exclusividade, tela cheia para a imagem recuperada, do momento em que a Monique Medeiros deixa a delegacia rumo ao presídio. Mãe de Henri Borel. Ela estava solta por uma determinação da Justiça, só que eles voltaram atrás. O motivo ainda está sendo esclarecido, né? No entanto, determinaram a volta dela à cadeia. Ela quer ré pelo assassinato do filho. O Jairinho continua e permanece preso. E agora quem volta para o presídio é a Monique Medeiros. Até um tempo atrás estava marcado o julgamento, que depois foi adiado. Gerou uma revolta muito grande no pai do Henri Borel, né? Que ficou revoltado com esse adiamento do julgamento. Você se lembra disso, Diógenes? Sim, Dudu. E agora nós temos a Monique saindo. Ela não quis falar com a imprensa, não quis falar. Apenas os advogados é que se pronunciaram. Está colhendo mais informações. Daqui a pouco a gente pode voltar com a nossa repórter atualizando, mas a informação importante é que ela agora está de volta ao presídio, resolveu se entregar com os advogados nessa delegacia. O momento em que ela saía, registrado tudo ao vivo aqui na tela da Record.